Como novato na profissão, o investigador Romeu Tuma é designado para o interior do estado. Anos depois, em 1967, ele conclui o curso de Direito e assume o posto de delegado da Polícia de São Paulo. Neste trecho do depoimento, Romeu Tuma reconhece, mas repele, o lado mais obscuro dos porões da ditadura e reforça a participação dele mesmo como um conciliador. O delegado que me chefiava não queria que eu fosse para o interior, mas o secretário de Segurança disse: ninguém dos recém-nomeados fica em São Paulo. Então eu fui designado para Tejupá, quase na fronteira com o Paraná. Quando Tuma entrou para a Polícia de São Paulo, o Brasil vivia a democracia do período pós-guerra. O governo de Getúlio Vargas enfrentava um combate sem trégua das oposições, estas com apoio dos militares. Em 1954, o suicídio do presidente adiou o golpe de Estado, mas não por muito tempo. O país ainda elegeria Juscelino, construtor de Brasília, e Jânio Quadros. A renúncia de Jânio reacendeu o confronto entre direita e esquerda no país, culminando com o golpe militar de 64. Como investigador, eu tinha uma participação mais de inteligência, de análise de relatórios, análise de publicações e tudo. Então, fui desenvolvendo uma técnica com algumas pessoas de análise que era, eu diria, que foi a primeira vez que se pensou em ter um setor analítico do que acontecia, do que havia de noticiário, e dos tipos de crimes praticados, a forma de agir do criminoso, para ter um arquivo mais que pudesse colaborar com algum tipo de investigação. Houve uma mudança, o designado para delegado-geral, acho que eu não seria mais diretor de polícia, porque eu cheguei a diretor de polícia, pertencia ao Conselho do Estado de São Paulo, e o delegado de polícia tinha que ser formado em Direito, a primeira polícia, isso tem mais de 70 anos, que exigia o curso de Direito para concurso de delegado de polícia. Nenhum outro estado, hoje nós colocamos na Constituição de 88 essa exigência, a formação em Direito para poder exercer o cargo de delegado. Aí eu fui, ele tirou, o secretário eu conhecia bem, que era um advogado, não mexeu, houve aquela... Falei, não tem problema, volto a ser polícia normal, não precisa me dar diretoria. No regime instaurado em 64, o poder militar pairava sobre qualquer instituição civil. Na prática, as polícias dos estados ficavam subordinadas aos coronéis. A legislação em vigor jogava o foco sobre os crimes políticos. Uma a uma, as liberdades eram suprimidas, manifestações foram proibidas, veio a censura e a repressão. O senhor viveu uma época tumultuada da história brasileira em que houve divisões que levaram até a extremismos. É verdade. O senhor viveu uma época em que o anticomunismo era muito presente, muito intenso. No entanto, e o senhor viveu essa época do lado das forças... Da atividade repressiva. No entanto, o senhor manteve um padrão... Graças a Deus, assim, acho que Deus está do meu lado, não tem ninguém que possa falar dessa época queixar do meu tratamento, porque à época havia envolvimento de muitos estudantes. Toda a matiz dos grupos revolucionários da época nasceram de movimentos estudantis. Então, a gente, às vezes, num trabalho, fazia um acordo, por exemplo, para a inauguração da rodoviária de São Paulo. Eles queriam fazer uma manifestação contra o governador da época. Então, eu fiz um acordo. 1 quilômetro de distância, vocês podem fazer a baderna que quiser, faixa e tudo. Mas se chegar dentro da rodoviária, eu prendo. Aí, devagarinho, eles foram se infiltrando. De repente, começou o movimento. Aí foram 100, mais ou menos. Pus tudo em fila, botei no ônibus, levei para o departamento. Vocês ficam aí, tomam um cafezinho. Quando acabar, eu venho conversar.
E chamei os pais, entreguei para cada um para os seus pais. Dizia, olha, está do movimento assim e tal. E foi criando isso. Começou também em algumas unidades do Exército. O próprio pai do senador Mercadante, que é um grande general, chegou a ser diretor da Escola Superior de Guerra. Ele, do seu quartel, ele recebeu alguns estudantes e tratava assim. Nós fazíamos alguns trabalhos de entrega aos pais. Não adiantava você pôr no xadrez a promiscuidade de marginais comuns com os subversivos que tinham um grau de escolaridade muito alto, inteligência, cultura, e conheciam profundamente, fizeram curso em Cuba e outros lugares, começaram a trabalhar a mente dos marginais comuns para confundir a ação investigativa, sem saber se era uma ação de grupos subversivos à época ou se eram marginais comuns. Então, quando se percebeu isso, foi separado e fizeram-se os presídios especiais. Então, durante um período, foi colega do Fleury, o famoso. Não, o Fleury, ele era o diretor de um outro departamento. Veio trabalhar no que eu estava, mas ele foi ligado ao Centro de Inteligência do Exército. Então, ele tinha independência. E o pessoal que era do Departamento de Investigações Criminais foi transferido para esse setor. E eu só estava no setor de inteligência. Sobre os abusos cometidos pelos agentes da ditadura, Tuma sempre negou sua participação, mas fez revelações surpreendentes. É difícil para você falar porque a gente acha que tortura é uma coisa indominável. Tanto é que eu instituí na Academia Nacional de Polícia os direitos humanos, para evitar que a polícia sempre pense que pela violência vai conseguir sucesso nas suas investigações. O que acontecia é que havia os grupos subversivos, eles tinham um código. Quer dizer, você recebia uma missão para tal lugar. Se você fosse preso ou alguém que confessou a sua presença em tal lugar, eles tinham um prazo para sumir, desaparecer toda a infraestrutura. E os responsáveis pela repressão achavam que tinha que ter a informação na hora e usaram todo e qualquer sistema que permitisse isso. Muitos dos que trabalharam nesse setor acabaram enlouquecendo, separando da família, suicídios, tudo porque houve um confronto tão violento que a inteligência, o direito de respeito individual foram desaparecendo. Do Herzog, eu estava no Departamento de Polícia de São Paulo, civil, não era o chefe. E ele, quando anunciaram a morte dele, o Paulo Egídio era o governador. E ele pediu para o coronel Erasmo para mim saber o que aconteceu. E aí nós procuramos as informações, tinha um coronel que trabalhava, o coronel Erasmo, buscou as informações, nós passamos para o Paulo Egídio. O Paulo Egídio ligou para o general Geisel, dizendo que era a terceira morte estranha, e relatou. O que o Geisel fez? Então ele imediatamente exonerou o general e pediu a investigação, que foi feita por alguns peritos do Instituto Médico Legal de São Paulo, e houve todas aquelas consequências, e começou a revolução de restituição da democracia. Para Romeu Tuma, o chamado crime organizado e suas facções surgiram da convivência dos presos comuns com os presos políticos ainda na década de 70. E no Rio de Janeiro, quando algumas operações que nós fizemos na Polícia Federal, nos povos, combate às drogas, se encontrou trabalhos políticos. Foi nessa fase que surgiram essas organizações hoje, que dominam os presídios com métodos da esquerda. O PCC e o Comando Vermelho, tudo isso tiveram origem na estrutura educacional para a prática do crime com inteligência. Não sei se essa expressão é correta, mas é o que a gente sentia. Então, as investigações também tiveram que evoluir. A polícia também teve que evoluir.
Os generais se sucediam na presidência, mas a abertura era inevitável, ainda que lenta e gradual. Em 1979 veio a anistia. No início dos anos 80, a paralisação dos metalúrgicos do ABC por melhores salários gerou um fato político. Greves ainda estavam proibidas. Surgia então um novo líder. Esse seria o primeiro encontro de Luiz Inácio da Silva com Romeu Tuma. Desse interregno fui convidado, o presidente Figueiredo pediu, já que eu não ia ser mais diretor da Polícia de São Paulo, se eu aceitaria assumir a superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Eu falei com o meu chefe, Dr. Celso Teres, um grande delegado, um dos primeiros especialistas no combate ao tráfico e uso de drogas, que ele escreveu alguns livros, e chefiava o setor de inteligência da polícia, ao qual eu era assistente dele. Falou, mas não pode, você tem que... Aí ele pegou e falou, eu vou me aposentar, porque o que está assumindo aí não gosta da gente, pode criar algum problema. Então, aquele negócio de função pública, que você tem um chefe que gosta, é outro que chega e diz assim, esse cara já teve muito prestígio, se merecer, e tenta encostá-lo. E quando eu fui ver, poderia ser, já estava praticamente convidado, eu aceitei, é claro, eu queria trabalhar, não queria ficar encostado. Aí o secretário e o governador disse, não, segura o Tuma, nesse departamento, dá o interior todo para ele tomar conta. Aí esse delegado, com esse chefe meu, me chamaram em sua casa. Eu falei, mas você já convidou o Dr. Cid, que era um delegado importante de Campinas, um homem de bem, correto. E como é que você... Não, depois... Não, eu não uso óleo de peroba, ainda me lembro que eu falei para ele, não tenho cara de pau. Eu não posso aceitar, em hipótese alguma, que o senhor retire o convite para atender um pedido do governador e do secretário, que o secretário é meu amigo. Eu, infelizmente, não vou me sentir. Então, ficou decidido, eu fui para a Polícia Federal. Fiquei em São Paulo 2 anos, tivemos vários trabalhos importantes. Com a minha assunção na superintendência, havia uma delegação de poderes para as polícias estaduais de determinadas atividades de responsabilidade da Polícia Federal, porque ela não tinha estrutura. Ela foi formada no Rio de Janeiro e começou a ser improvisada a sua formação, sempre chefiada por um oficial do Exército. Uma das fases mais sentimentais que eu tive quando estava nessa período tão difícil do país foi a prisão no Lula, e mais cerca de 30 líderes sindicais que a Justiça Militar pediu a prisão preventiva para um processo que foi aberto pela Justiça Militar como uma agressão à legislação de greves proibidas de segurança nacional. Eu trazia os grevistas para o meu gabinete como polícia para tentar acomodar, e quase todos os ministros tinham a gentileza de me atender, trocar ideia. O ministro Delfim, tinha o ministro Murilo Macedo, que era do Trabalho, e todos eles, mesmo na chefia de alguns órgãos militares, eu ligava, olha, nós podemos resolver assim, a proposta é... Eu era o grande, negociador para evitar um avanço e uma maior crueldade ou necessária repressão contra as greves. No imaginário popular, a figura do xerife dos filmes de faroeste lembrava o delegado da Polícia de São Paulo. O título é assim, O Xerife que Dialoga. Então, esse batismo que eu me orgulho muito, chegaram a me chamar o xerife do Brasil, e até hoje, de vez em quando, onde eu cruzo com as pessoas, xerife, e é gostoso você ouvir isso, pelo efeito que teve no meu trabalho. Daqui a pouco, Romeu Tuma recorda detalhes da prisão do sindicalista Luiz Inácio, o Lula.
uma negociação de bastidores que não deu certo e a greve de fome que acabou num acordo. Histórias Contadas volta depois do intervalo.